Queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os defeitos do negócio jurídico. Vamos falar sobre algumas situações que, se elas forem verificadas no negócio jurídico, se a gente verificar a existência de qualquer um desses defeitos que nós vamos falar hoje, isso pode acarretar a anulação desse negócio jurídico. Ou seja, ele pode acarretar a invalidade desse negócio jurídico. A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre essas questões de anulação e invalidade. Mas por hora, vamos conhecer quais são esses possíveis defeitos do negócio jurídico. Então, nós temos no nosso direito civil dois grupos de defeitos, dois grupos de vícios que podem estar presentes no negócio jurídico. O primeiro grupo são os vícios de consentimento. Eles vão agir sobre a manifestação de vontade do sujeito que faz parte do negócio jurídico. Então acontece alguma coisa ali, alguma situação que vai acarretar um problema na manifestação de vontade que ele está expressando quando está celebrando esse negócio jurídico. E o segundo grupo é o vício social. Ele é um vício que não tem a ver com a manifestação de vontade no negócio jurídico, e sim tem a ver com outras situações aí que vão envolver inclusive terceiros na celebração desse negócio jurídico e que podem acarretar a anulação. Os vícios de consentimento, eles vão ser então o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Enquanto o vício social, nós temos apenas uma espécie, que é a fraude contra credores. Então esses vão ser as seis espécies que nós temos de vícios ou defeitos do negócio jurídico, e agora nós vamos verificar, vamos estudar elas uma por uma, tá certo? Então a primeira espécie de defeito que nós temos é o erro, que está previsto lá no artigo 138 do Código Civil. Vamos dar uma olhadinha no que diz o 138. Ele diz: são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ter sido percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Então vejam que a gente tem aí um elemento importante, né, que diz ali no artigo 138, que é o erro substancial. O que é um erro substancial? Ele é a essência, é por causa dessa situação de o sujeito não ter percebido essa situação que ele celebrou o negócio jurídico. Ou seja, se ele soubesse da verdade, ele não teria firmado o negócio jurídico. Aquele erro foi essencial, ele tinha a ver com a substância ali do negócio jurídico, portanto, a gente vai chamar ele de erro substancial. Basicamente, a gente está falando aqui que o sujeito se enganou por conta própria, né? Você realmente se equivocou, você realmente sempre tenha ouvido a participação de terceiros, mas você teve uma falsa percepção da realidade, né? Por alguma situação você entendeu errado aquele negócio e por conta disso você celebrou o negócio jurídico, e se você soubesse, se você tivesse entendido certo, você não teria celebrado o negócio jurídico. Então isso é o erro, é uma situação que é um pouco mais difícil na prática de a gente conseguir provar que essa situação aconteceu. Porque você basicamente precisa conseguir demonstrar que realmente houve um equívoco, e esse equívoco foi um equívoco substancial, né, como está ali no artigo 138. Outra situação que a gente pode verificar também nesse artigo é a questão de que o erro precisa ser um erro excusável, ou seja, um erro que mesmo uma pessoa normal teria cometido, né? Uma pessoa que faz aquele ser humano médio que a gente tem como parâmetro, né? Que faz uma diligência normal, você poderia ter cometido. Ele é um erro que é desculpável, ele é aceitável, porque ele foi algo que realmente você teve uma justificativa, digamos assim, para cair nesse erro. Não foi uma coisa muito fora da realidade, não foi uma coisa absurda ali. Assim, o erro é um erro que qualquer pessoa teria percebido, mas você realmente foi extremamente descuidado. Esse erro é um erro
indesculpável, e aí não vai acarretar a anulação do negócio jurídico. Ele vai ser, apesar dessa situação, o negócio jurídico vai ser válido. Então a gente precisa ter esses dois elementos presentes no erro para que acarrete esse defeito do negócio jurídico, para que ele possa ser então anulado, que é o erro deve ser substancial e deve ser um erro excusável. Ou seja, um erro aceitável. Isso a gente vai analisar conforme o caso, né? A gente vai analisar no caso concreto se estão presentes esses dois elementos. A segunda espécie de defeito do negócio jurídico que a gente vai estudar é o dolo. O dolo, ele é muito parecido com um erro em um determinado ponto. A diferença é que o dolo, ele vai ser provocado, esse erro, né, vai ser provocado por uma terceira pessoa, que vai usar aí a má-fé para ludibriar o sujeito a celebrar o negócio jurídico. Então, enquanto no erro a gente está falando que a pessoa se enganou sozinha, né? Ela estava ali, ela realmente não dependeu de ninguém, ela praticou aquele equívoco de forma sozinha mesmo, não teve interferência de outras pessoas. Quando a gente está falando do dolo, é justamente o contrário. A pessoa foi levada a erro por um terceiro, que agiu aí com esse intuito, o intuito de provocar aí uma falsa impressão na pessoa, que fez com que ela celebrasse o negócio jurídico, mas esse negócio jurídico vai ter aí esse vício, porque esse vício pode inclusive acarretar a sua anulação, porque houve a má-fé, ou seja, essa manifestação de vontade da pessoa que celebrou o negócio jurídico, ela foi provocada por alguém, né? Ela foi uma pessoa mal intencionada que provocou essa manifestação de vontade. Por conta disso, está aí presente um defeito do negócio jurídico. Esse dolo, ele pode acontecer de duas formas. Ele pode acontecer por meio de uma ação, quando alguém faz com alguma coisa para promover essa falsa impressão, ou por meio de uma omissão. Então, pode ser também que o sujeito omite alguma informação maliciosamente para que você, então, celebre aquele negócio jurídico e, por conta disso, está possível aí de anulação. Quando a gente está falando de uma ação, a gente está falando de um dolo positivo, porque teve uma ação, o sujeito fez alguma coisa para provocar essa situação. Agora, quando a gente está falando de uma omissão, a gente está falando de um dolo negativo, ou seja, o sujeito deixou de manifestar alguma coisa, deixou de te falar alguma coisa para que você fosse então ludibriado e a celebrar aquele negócio jurídico. E aí, apesar de ser tanto o positivo quanto o negativo, o que precisa acontecer é que precisa estar presente o dolo substancial. Ou seja, ele precisa ter relação direta com o negócio jurídico. Basicamente se você soubesse da verdade, você não celebraria esse negócio jurídico. Ele não é uma questão acessória ali, ele é uma questão principal. Ele tem a ver diretamente com a celebração do negócio jurídico. Então, por exemplo, é o caso que você vai lá comprar um veículo, vai trocar de carro e o dono da loja, conversando com você se interessou sobre um determinado veículo, conversando com você, ele vai te dizer, olha, não, esse veículo aqui, ele nunca se envolveu em nenhum sinistro, é original, tem garantia de fábrica, tal, tá ótimo, perfeito, lindo, maravilhoso. Você acredita na conversa, adquire aquele veículo, celebra, portanto, o negócio jurídico, né? Adquire o veículo e aí depois você descobre que aquele veículo já se envolveu em acidente, passou por 1001 oficinas e tal, blá, blá. Toda uma questão ali que o vendedor simplesmente mentiu nesse caso, ele praticou uma ação aí dizendo que não tinha acontecido nada disso, quando na verdade aconteceu. Então a gente está falando aí de um dolo positivo e isso pode acarretar a anulação do negócio jurídico, porque nessa circunstância, se você soubesse da situação verdadeira, você não teria celebrado o negócio jurídico. É diferente quando a gente está falando, por exemplo, de algo que não é a questão principal, né? Vamos pegar esse exemplo de adquirir um veículo. Se ao invés de você de ter acontecido uma omissão com relação às circunstâncias do carro, né? Na verdade, foi uma questão envolvendo o aparelho de som, por exemplo, alguma coisa assim que é acessório e não principal. Nesses casos, não vai acarretar a anulação do negócio todo, né? Só quando esse dolo for realmente um dolo substancial, que tem a ver com a celebração do todo o negócio jurídico. Tá certo?
A questão do dolo está prevista lá no artigo 145. Vamos dar uma olhadinha no que diz o 145. Artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Então aí estamos diante do conceito de dolo substancial, né? Quando esse foi realmente a causa que levou à celebração do negócio jurídico. Se você soubesse da verdade, você não teria celebrado aquele negócio jurídico, tá certo? O código ainda fala ali até o artigo 150, no 146, 147, 148, 149 e 150, trazendo outras orientações pertinentes ali com relação ao dolo. A terceira espécie de defeito do negócio jurídico que nós temos presente no nosso direito civil é a coação, que está lá no artigo 151. O artigo 151 vai dizer que a coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Então vejam que o que está dizendo no 151 traz aí alguns elementos importantes, né? O fundado temor de perigo iminente. A gente está vendo ali basicamente que quando acontece a coação é que você está sendo ameaçado, né? Você só está celebrando esse negócio jurídico porque alguém está te forçando de uma forma indireta ali, né? Está te fazendo alguma coação psicológica, né? Está te ameaçando, está te proferindo ameaças com relação à sua pessoa ou à sua família, né? Ameaçando sequestrar a sua família, matar a sua família ou então tocar fogo nos seus bens, por exemplo. Isso são causas de coação que também é um defeito do negócio jurídico que pode acarretar a anulação. Vejam que tem um detalhe importante aqui com relação à coação. A coação ela pode ser absoluta ou relativa. Quando a coação é absoluta, significa que houve aí uma interferência física, né? O sujeito foi lá e realmente te forçou fisicamente a celebrar esse negócio jurídico. Quando isso acontece, uma coação física, o sujeito vai lá, pega a sua mão fazendo com que você assine aquele contrato, isso não é um defeito do negócio jurídico. Que nesse caso a gente vai estar vendo algo mais grave, que é a ausência completa de manifestação de vontade. Ele não manifestou sua vontade porque ele foi coagido fisicamente a proferir aquela assinatura, por exemplo, então não teve manifestação de vontade. Então, nesse caso, a gente vai estar falando inclusive da possibilidade de inexistência do negócio jurídico. Então, coação absoluta é uma coisa que não vai interessar agora, nesse momento, para os defeitos do negócio jurídico. Aqui a gente está falando de uma coação relativa. Coação relativa é aquela que você está sofrendo ameaças, mas não veio ninguém aqui, pegou sua mão e assinou. Mas o sujeito está ali ameaçando a sua família, por conta dessa ameaça, você vai lá e manifesta a sua vontade em celebrar aquele negócio jurídico. Então vejam que nesse caso, a gente está falando aí da existência de um defeito nesse negócio jurídico que pode acarretar a sua anulação. Porque aquela manifestação de vontade que foi expressada pelo sujeito, você foi lá realmente e disse, não, eu quero vender essas terras. Essas terras estão na minha família há muito tempo, mas eu quero vender. Pronto, e você vende. E na verdade você estava manifestando isso porque alguém tinha sequestrado a sua família, estava ameaçando ali fazer grandes danos à sua família, caso você não dissesse isso, caso você não celebrasse esse negócio jurídico.